A paz do Senhor, amados, tudo bom? Então vamos continuar agora aquela série de mensagens do Evangelho de João, que começou no capítulo 14. Vamos entrar agora no capítulo 15. Vamos ter mais duas ministrações, capítulo 16 e capítulo 17. E vamos então ler, né, dar essa continuidade dos estudos do Evangelho. Chegamos agora em João capítulo 15, que nós vamos ver sobre a videira. Jesus, ele é a videira, a verdadeira, e o pai dele é o agricultor ou lavrador. Então, a gente tem que entender primeiro o que significa essa videira. Por que que ele se coloca como videira? Né? Por que que ele diz ser a videira? Por que que ele é a videira? A palavra que conota aquilo que dá vida, que tem capacidade de fornecer alimento, seja físico ou espiritual. Ou seja, quando ele está dizendo eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ele está se colocando da seguinte maneira, né? Eu sou o que supre a vida, né? Porque a videira, o que é a videira? É um organismo vivo, correto? Então ele diz, eu sou o que supre a vida, não é isso? Eu sou o que dou a vida, que proporciono vida aos outros. O que sai de mim, a essência que sai de mim, produz vida para os discípulos, para todo aquele que, o quê? Versículo 2, que está nele. E aí ele começa a dizer, bom, eu sou a videira, mas eu sou a verdadeira videira. Eu sou a verdadeira videira, eu sou a verdadeira videira, né, que dá essa essência divina, que dá esse suprimento, que dá essa vida, essa essência, essa virtude, essa natureza. Mas para quem? Para quem está nele. Versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Você sabe que a videira, quando ela tem os seus ramos, né, que não dão fruto, o que que acontece? Que o lavrador faz? Ele corta, né, essa vara que está ligada a ela, ou seja, não está dando fruto, não está dando nada, não tem razão de estar ali. Então ele corta essa vara, tá? E queima essa vara. Está entendendo? Ele queima essa vara. Aí ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, ou seja, para a vara que dá fruto, ele limpa para que continue dando mais frutos. O que não dá fruto, ele tira, ok? Mas o que dá fruto, ele limpa. Ou seja, claro, é uma figura de linguagem para que você possa entender que é uma figura de uma agricultura, né? É uma figura de uma agricultura. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse exemplo de uma figura de um agricultor que tem uma videira, nessa videira tem galhos, tem varas que participam da mesma seiva, da mesma natureza da videira, e se esse galho não der fruto, ele queima, ele corta e queima fora. Agora, se essa videira der fruto, ele limpa para que dê mais frutos. E você vai observar isso aqui em Lucas capítulo 13, versículos 6 e 9, quando diz assim, e dizia essa parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano,
até que a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, depois mandarás cortar. Você vê que são figuras de linguagem dos modos viventes da época para que eu pudesse entender o sentido espiritual de como que é a vida cristã. E você observa que quando Jesus ele fala isso, né, que toda vara que está em mim, que está em mim, mas não dá fruto, ele tira, né, ele arranca. Isso significa que ele não faz isso de uma noite para o dia, juntando com aquele texto, né, que nós acabamos de ler de Lucas 13. Ele não faz isso da noite para o dia. Ele pega a vara, pô, você não deu fruto, cara, que é isso? Vambora, vou cortar você. Cract, corta. Não. Ele aguarda um tempo até que dê fruto. Ele dá chances para que essa pessoa dê fruto. A paciência de entrar ano e saindo, entrar ano e saindo, entrar ano e saindo. E mesmo entrando um ano e saindo ano, essa vara está ali sem dar nem um fruto. Mas mesmo ligado, você observa isso. Essa galerinha aí que pensa que se ele estivesse em Cristo, né, certamente daria fruto. Se tivesse em Cristo, não. O fato da vara estar nele não significa que ela não vai dar fruto, que ela vai obrigatoriamente dar fruto. Ela deveria de dar. Mas se ela vai dar ou não, isso vai depender da vara. Porque a videira dá condições para que ela dê fruto. A videira, Jesus, né, ele dá essa natureza, essa seiva, essa vida. Agora, basta que a vara que está ligada nele cumpra o seu papel, que é de dar fruto. Só que ela nega. Ela não quer dar fruto. E aí, o que ele faz? Ele entende que ela está ocupando esse lugar inutilmente. Então, o que ele faz com aquele que está nele? Né? Não é isso que o apóstolo João fala? Todo aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou, ou seja, tem que dar fruto. Não adianta apenas estar nele. Né? Que as pessoas pegam aquele texto de Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ok, nenhuma condenação há para o que está, né? Para o que está ligado na videira, para o que está nele, nenhuma condenação há, desde que ande em espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o espírito, ou seja, aquele que está em Jesus, que está ligado nele, mas que anda em espírito, ou seja, que dá fruto. E o fato de estar nele não significa que você vai dar fruto. Estar nele é você estar ligado a um ramo, ligado a uma videira que te dá condições de você gerar fruto. Mas se nesse meio tempo você insistir e não dá, e não é por falta de advogado, porque o advogado está aí te defendendo, mas chega um momento que nem o maior advogado vai te defender, porque a pessoa é inútil. Ela vai ser cortada fora. Vai chegar um momento que não vai ter jeito. Mas se essa pessoa der fruto, ela vai ser limpa e vai ser dada a ela oportunidade de dar mais frutos ainda. E como é que ela é limpa? No versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos. Ou seja, o que limpa essa vara é a palavra. O que limpa essa vara, né, é o evangelho, é a verdade. João 17, versículo 17.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que santifica é a verdade. E aí você vai perceber o seguinte, ó. Efésios 5, 26, 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que torna a igreja pura, santa, lavada, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível, é a palavra. A palavra que vai fazer isso. A palavra que limpa. Por quê? Como que a palavra vai limpar? A palavra é Espírito. E a palavra é Jesus. Então Jesus ele envia do seu Espírito, porque ele é a videira, é ele que transmite esse organismo vivo. Ele envia do seu Espírito, João 14, e por intermédio desse Espírito, que é a palavra, que é ele, o Espírito de Jesus, eu vou sendo limpo, conforme eu vou dando ouvidos e deixando a ser convencido pela palavra. Por isso ele fala no versículo 4, estai em mim e eu em vós. Como é que eu estou nele e ele está em mim? Não é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, que o que se une ao Senhor não se torna um só espírito? Ou seja, o Espírito de Jesus, ele está no meu espírito. Então, ele está em mim e eu estou nele. Por isso que ele fala, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. O que uma vara de si mesmo não pode dar fruto? A vara de si mesmo não pode dar fruto é aquilo que Paulo falou lá em Efésios. Quando ele diz que ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé. O que é isso? Ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé. É um fruto que não gera vida, porque não, é um fruto que não está ligado na vara. É um fruto, como a própria palavra de Deus diz, frutos de obras mortas. Frutos de obras mortas não gera vida nenhuma. E não está ligado nele. São essas obras que Paulo falou. Que ninguém é salvo pelas obras, mas é salvo pela fé, pela graça, por intermédio da fé. Porque se fosse pelas obras, muitos iriam se gloriar. Ou seja, eu tenho uma vida onde eu não estou ligado na videira, mas estou cheio de obras. Se eu for salvo por isso, logo eu vou poder me gloriar, porque eu não precisei de Jesus. Bastou eu fazer por mim mesmo. Não é isso que diz o texto? A vara de si mesmo não pode dar fruto. Agora, se eu sou salvo mediante a fé, o que é fé? Fé está inteiramente ligado à prática de vida. A fé não é uma coisa abstrata. Não é simplesmente eu creio. Se você crê, você tem que produzir o quê? Fruto. Então, salvo pela fé. Não é pelas obras, ou seja, pelas obras mortais, mas sim pela fé que produz boas obras para que andássemos nela. Então, a vara de si mesma não pode dar fruto. A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, por intermédio da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então já estou sendo limpo pela palavra. Por intermédio da fé, vou produzir boas obras, que também pode ser chamado perfeitissimamente de fruto.
Então, trocando em miúdos, eu posso dizer, né, que eu fui salvo pela graça, não mediante as obras mortas, obras sem estar ligado na videira, porque se assim fora, eu poderia me gloriar. Mas eu sou salvo mediante a fé, que é pela palavra que me faz andar em boas obras, que também é chamado de fruto do Espírito. Então, se eu tiver ligado na videira e não produzir esses frutos mediante a palavra que entrou em mim, logo eu serei cortado e lançado fora. Ok? E aí ele continua, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Deixa eu lá, acho que já li esse versículo aqui. Já li, perfeito, vamos lá. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, você pega esse versículo aqui, quem está em mim dá muito fruto, e pega esse versículo aqui, de Lucas capítulo 13, você vai ver que tem uma discrepância. Se você for entender que aquele que está nele dá fruto independente se ele quiser ou não, tipo que está dominado, ele é obrigado a dar fruto, irresistivelmente a dar fruto. Não. Aquele que está ligado nele e que faz a vontade daquele que o chamou e que faz a vontade da videira, esse dá muito fruto. Mas se esse que está ligado nele não der fruto, que também pode acontecer, vai ser cortado. É simples assim. É simples assim. Por isso que ele fala no versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhe e o lança no fogo e ardem. Aqui ele está falando daquele que está negando a fé. Tá? É o que nega a fé. Não é simplesmente aquele que não está nele, que não estiver nele. Porque se você for usar um critério generalizando, quem não estiver nele já vai para o inferno ou para o Geena, usa a palavra que você quiser aí, arder no fogo, não importa. For condenado, vamos colocar assim. Se você usar esse critério peremptoriamente, olha, quem não estiver nele, não adianta fazer nada, já era, né, vai ser lançado. Então você vai botar em xeque aí milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram do Evangelho e vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Daí sim é importante ouvir aquela ministração que está lá no Seminário do Reino, que é sobre a criação do Reino de Deus, que vai tratar justamente daqueles que não vieram até Jesus. Então, quem não estiver nele, ele está falando aqui especificamente daqueles que tinham a oportunidade de poder estar produzindo frutos e mesmo assim eles acabaram não aproveitando, né, essa oportunidade, uma vez que já estavam neles. E aí, olha só, vamos continuar lendo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Claro que isso aí é dentro de uma dinâmica onde envolve fé e envolve vontade de Deus. Que não adianta que tudo que você vai pedir eu vou ter, ou eu vou te dar. É só você pedir que Deus vai te dar. Não. Tudo que você pedir que esteja de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua fé também. Ok? E aí vamos lá. E isso é de acordo com também, né? Se você for ler aí versículo 7, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Né? Porque não adianta eu estar nele
Se a palavra dele não estiver trazendo vida para mim, então eu não vou gerar fruto e não vai adiantar nada. Aí ele coloca, versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos amei a vós. Como o Pai me enviou, não, perdão. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É interessante que as pessoas usam aquele discurso de que eu sou salvo simplesmente pela fé e no tocante a isso basta apenas crer no abstrato, no sentido de entender que Jesus é Salvador, basta apenas ter essa dimensão de consciência subjetiva, abstrata, de que Deus existe e ponto final. Sendo que o texto diz, né? Se guardardes os meus mandamentos. Então existem mandamentos que muitos hoje ditos cristãos não estão a fim de guardar, mas fica segurando como uma bengala aquele texto, né, que é só salvo pela fé, e unicamente pela fé, e esquece todo um contexto do que significa isso. Isola e acaba não corroborando com a verdadeira fé cristã. Versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Né? Ou seja, foi o que eu acabei de falar, você guarda os mandamentos dele, né? Nisso o Pai é glorificado. Por quê? Porque você dá fruto. Guardar o mandamento, ela automaticamente faz com que o Pai venha a ser glorificado e você venha a dar fruto. E você se torna um discípulo de Jesus. Não é simplesmente você acreditar que Jesus existe, que Jesus é Salvador. Isso aí não adianta. Você apenas falar, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Salvador. Eu creio em Jesus. Isso é uma confissão de fé. Agora, você se tornar um discípulo é outro papo. Confissão de fé é uma coisa, você se tornar discípulo é outra coisa. E aí ele vai dizer que quando você guarda os mandamentos, o Pai é glorificado, você gera muito fruto e você anda em amor. Ora, se você anda em amor, o que você vai fazer? Você vai perdoar, você não vai se irar, você não vai entrar em cólera, correto? Porque você está em amor. Quem ama, perdoa. Quem ama tem longanimidade, benignidade. Isso é fruto do Espírito. Isso são boas obras. Isso é o que a fé produz. Eu sou salvo mediante a fé. Não é por causa das obras mortas, mas é por causa da fé que, uma vez gerada em mim, me faz andar nas boas obras. Entendeu? Versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é um amor diferente, não é um amor 95%, nem 99%. É 100% semelhante ao amor de Jesus. É conforme eu vos amei, vocês amem também. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu a sua vida por nós. E nós também não devemos de negar a nossa vida por Jesus. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Eu só posso ser amigo de Jesus, ser discípulo de Jesus, né? Ou ter comunhão com Jesus, se eu fizer o que Jesus manda. Não tem outra saída. Versículo 15. Já
vos não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vós tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, um servo, ele não sabe dos segredos do Pai. O servo, ele não tem essa comunhão com o seu Criador, ou melhor dizendo, dentro dessa palavra, dessa parábola, né, ou explicação, um servo, ele não sabe das intimidades e dos maiores segredos do seu patrão, correto? Mas ele fala, olha, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Eu tenho confessado a vocês segredos que meu pai me tem contado, eu estou contando para vocês. Por causa disso, ele vai dizer, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Você acha que Jesus ficava de mimimi quando perseguiam ele? Ele falava, eles me perseguem porque eu não sou do mundo. Pronto, acabou. Ele não ficava, ficam me perseguindo, não, tem que respeitar. Ele sabe que não vão respeitar. Por quê? Porque ele não é desse mundo. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão. Perdão, li errado. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ok? Então, nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Mas todo aquele que for perfeito, maduro, né, será como o seu mestre. E ele fala, se me perseguiram, você acha que eu não vou perseguir vocês? O que vocês acham? Né? Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, quem não confia em mim, também não vai confiar em vocês. E quem guardar o que eu falo, também vão guardar o que vocês falam. É o que ele está dizendo. É a mesma coisa, porque nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Versículo 21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não me conhecem, porque não conhecem aquele que me enviou. Eles não conhecem o Pai, automaticamente também não conhecem o Filho. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, nenhum pecado, não teriam pecado, né? Ou nenhum pecado teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, Deus dá por inocente o tempo da ignorância. Então, às vezes, a pessoa pensa que o outro não está praticando a palavra, já vai ser condenado de bate-pronto. Mas aí Jesus fala, olha, calma aí. Se eu não tivesse falado, eles pecado nenhum teriam, mas agora eu tenho falado e agora eles não estão mais, não tem uma desculpa para os seus pecados. Então existe aqui uma lei muito importante para o critério de julgamento de Jesus. Por isso que não é bom a gente sair julgando as pessoas. Correto? E aí ele vai falar assim, versículo 24, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Ou seja, há um outro critério aqui, o critério das obras. Certo? Porque, além de falar, ele também transmitiu por meio dos milagres. Então aí agrava o pecado. Porque você está negando as obras. Porque uma coisa é você negar o que eu falo. Eu estou aqui falando, você pode, né, discordar, não acreditar, blasfemar ou me odiar. Mas a partir do momento que eu começo a ressuscitar pessoas, começo a fazer as obras que somente Deus
pode fazer por intermédio de alguém para testificar e confirmar o que eu estou falando? E aí o pecado se agrava. Por quê? Porque há uma testificação divina daquilo que eu estou dizendo. E aí a pessoa, por se sentir acuada e sem desculpa, ela passa a odiar. Não é isso que acontece? Quando alguém começa a argumentar com você, e você, por intermédio do seu argumento, você deixa a pessoa totalmente desconcertada. Das duas, uma, ou ela se arrepende e fala, poxa, realmente, né, o que você está falando aí procede, me desculpa pela modo que eu falei, ou ela vai sentir ódio de você, vai começar a te xingar, vai começar a perseguir você. Por quê? Porque quando a pessoa ela é encurralada em uma questão e ela é cheia de si, acontece o que Jesus falou aqui no versículo 24. Elas passam a odiar essa pessoa. O efeito não é inverso. Viu que está errado, se arrepende, se humilha e se subordina, né? Se torna submisso à palavra. Não. O ego é tão grande que o que ela faz é odiar a pessoa, a perseguir a pessoa, a caluniar e, se possível, até matar. Aí, continuando, né? Deixa eu pegar aqui olha só. João capítulo 14, versículo 19 e 20. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, estamos ligados nele, né? A videira e a vara. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, quem ouvir a sua palavra é porque está ouvindo a palavra de Jesus. Quem te odiar está odiando Jesus. Quem perseguir você está perseguindo Jesus. Nenhum discípulo é superior ao mestre. Filipenses 1:11. Cheios do frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Jesus. Tudo que nós fazemos ou falarmos, ou seja lá o que for, tudo é por Jesus Cristo. Tudo é por Jesus. Nada do que é feito sem Ele é feito. Sem Ele nada podemos fazer, inclusive as boas obras. Por isso que quando eu falo alguma coisa do Espírito, é por Jesus. Negando o que eu falo, nega o que Jesus está falando por intermédio de mim. Ok? João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quando você fala, quando você expressa, não são apenas palavras, é vida que sai da sua boca. Ou ela vai trazer vivificação para o outro, ou ela vai gerar morte. Das duas, uma. Ou vai trazer vida, ou vai gerar morte. Porque essa é a função do Espírito. Se a pessoa nega, se a pessoa é radical, pode até crer, mas o ego é tão grande que ela vai pegar essa virtude que nela foi gerada, que é o reconhecimento da verdade, e vai suplantá-la pelo seu ego e pelo seu ódio. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Versículo 25.
mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Né? Odiaram-me sem causa, passaram a me odiar sem nenhum motivo. Eu estou falando de amor, estou falando de perdão, estou falando de salvação, estou falando de ter uma vida quieta. Estou curando as pessoas e mesmo assim estão me odiando. Aí ele vai falar do quê? Do Consolador. Mas quando vier o Consolador, que Consolador? João capítulo 14, que nós estudamos no outro dia. O Espírito de Jesus, é o Espírito dele. Né? Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, ou seja, o que é isso? Voltamos a esse versículo de João 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, aqui ele está dizendo que o Pai enviará no nome dele e vai nos ensinar todas as coisas. Por que ele vai nos ensinar todas as coisas? Porque é Jesus nos ensinando tudo o que ele tem dito. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aí ele fala que o Pai enviará, e eu já expliquei isso na aula passada, que na verdade o Espírito que está em Jesus foi o Pai, né, que enviou, correto? E agora Jesus vai enviar do seu corpo, já expliquei isso, é bom você ler, você ouvir, né? Também João 14, ele envia do seu corpo, do seu espírito, do seu corpo espiritual, esse espírito, mas a fonte primária é o Pai. O Pai não deixa de enviar, mas a fonte primária é o Pai, que passa por Jesus e chega até nós. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai. Vocês estão entendendo? É isso que eu acabei de falar. A fonte primária é o Pai. A fonte primária é o Pai. Então é um Espírito que procede do Pai. Por que procede dele? Porque sai dele. Então é o Pai quem envia. Mas o Pai não envia direto para nós. Como que se fosse, você imagina, deixa eu fazer uma ilustração aqui. Você imagina que eu estou debaixo de duas janelas, em um prédio de 2 andares. E tem uma janela da esquerda e uma janela da direita. Eu estou ali no meio, tá? E tanto o homem que está na janela da esquerda quanto o que está na janela da direita, ambos têm um balde d'água. Imagina que esse balde d'água seja o Espírito. Só que o Pai, ele não vai pegar e vai derramar esse balde d'água direto em mim. Ele vai enviar, ou seja, vai proceder dele, pegar esse balde d'água e encher ou misturar com um balde de água que está na segunda janela. E ao misturar, o Filho envia esse Consolador, ele derrama em mim essa água. Então o Pai, ele envia para o Filho envia para os seus muitos irmãos. E não vem direto do Pai, procede dele, envia porque passa pelo Filho. E o Filho então envia para os seus muitos irmãos. E eu vou deixar mais uma vez o link desse estudo completo, que é o Espírito do Filho nos filhos de Deus. E o Espírito de Deus no Filho. Tá certo? E aí ele diz, né? Aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Correto? Então nós aqui encerramos essa aula de João capítulo 15 e no próximo estudo entraremos em João capítulo 16,
tá? Vamos entrar em João capítulo 16. Então, pega esses vídeos, né? João 14, 15, vai lendo, que você vai ter uma amplidão de visão de qual é a função do Espírito, qual é a função desse Consolador na igreja. E por que que ele sempre procede do Filho? Perdão, sempre vem do Filho. Quando eu acabei de ler procede do Pai, né? Procede do Pai ou do Filho. A fonte primária é o Pai, tá? Não significa que também não vem do Filho, mas é que a fonte primária é o Pai, tá? Então, em outras palavras, nós temos o Espírito do Filho, que clama Abba Pai, ok? Então, nós encerramos aqui esse estudo e numa próxima oportunidade estaremos falando sobre João capítulo 16. Fique na paz do Senhor Jesus, até a próxima.